Irmãos queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, um bom dia para todos. É com muita alegria, satisfação, que nós estamos, mais uma vez, com os irmãos, retornando a esta igreja amada, da qual nós prezamos tanto, conforme já foi dito pelo reverendo Diogo. Nossa alegria também de poder estar participando e trazendo a palavra do Senhor nesta manhã, uma reflexão para o nosso coração. Trago o abraço da nossa querida igreja, também lá em Macaíba, a esses irmãos queridos aqui. Irmãos, eu quero convidar todos para que possamos ler a passagem da palavra de Deus. Se não fosse muito, os irmãos ficassem em pé mais uma vez. Nós estamos estudando nas quintas-feiras, na nossa igreja, o texto do livro de Apocalipse. E nós vamos então meditar com os irmãos uma porção dessa passagem no capítulo 7 de Apocalipse, a partir do verso 9. Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 9, a visão dos glorificados. Acho que podemos fazer uma leitura alternada, né? Então eu vou ler o verso 9, os irmãos responderão com o verso 10 e assim por diante. Diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Todos, pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém, amém. Podem sentar, amados do Senhor. Queridos, essa passagem tão extraordinária ao nosso coração começa falando e descrevendo uma multidão. No mês passado, mais precisamente dia 27, uma multidão de brasileiros celebraram a conquista da primeira medalha de ouro para o Brasil, trazida por um potiguar. Por isso teve um gostinho mais especial.
mais precisamente da cidade ali praiana de Bahia Formosa, o nosso Ítalo Ferreira trouxe para o Brasil a primeira medalha de ouro. Uma multidão de brasileiros se alegraram. Uma multidão de potiguares se alegraram. Multidão. O texto começa falando de multidão. Multidão de pessoas. Não é fácil lidarmos com gente. Não é fácil lidarmos com pessoas porque, por vezes, elas são melindrosas. Por vezes, elas são exigentes. E é difícil agradar a todas as pessoas. Mas aprove a Deus chamar um coletivo não de árvore, um coletivo não de lobos, um coletivo não de estrelas, mas aprove ao Senhor chamar um coletivo de pessoas. Deus está chamando uma multidão. Quero falar da minha experiência com multidão. Eu tive uma experiência ruim com multidão, mas tive também uma experiência boa. A experiência ruim que eu tive com multidão foi lá atrás, anos atrás, quando não existia ainda a Arena das Dunas. Existia o estádio antigo aqui de Natal e eu fui assistir a final do campeonato potiguar. E eu me deparei com uma grande multidão, muita gente. Eu estava ali no meio daquela multidão, pessoas gritando, pessoas pulando, e o chão parecia tremer, e eu fiquei amedrontado com aquela cena, com aquela situação. E eu saí daquele lugar pensando, nunca mais eu quero voltar para um lugar dessa natureza. Mas eu tive uma experiência boa com multidão. Novamente, no mesmo lugar. Houve um evento cristão chamado Projeto Jonas. E eu estava no meio dessa multidão. O coral era composto de 1000 vozes. Cerca de 50.000 pessoas ou mais estavam espalhadas naquele estádio, cantando, louvando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor. E ali eu tive outra conclusão. É nessa multidão que eu quero estar. Essa multidão é a multidão que eu anelo estar no meio dela. Eu nem quero mais ouvir falar em estar no meio da primeira multidão. Mas na segunda multidão, é esta que me dá prazer, satisfação, alegria de estar no meio dela. O livro do Apocalipse, num primeiro momento, amados irmãos, nos causa medo, nos causa um espanto, porque ele fala de mistério. É um livro que fala de números, é um livro que fala de figuras, de linguagens, personagens estranhos. Vemos, por exemplo, a figura de uma besta, de um ser com cabeça de leão, corpo de gente, cheio de olhos. Aparentemente é um livro complexo de se entender. Mas não é. Porque é um livro que traz uma mensagem por detrás de todo o seu simbolismo. É um livro que foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo. Alguns estudiosos se divergem que teria sido menos um pouco ou até 95 depois de Cristo, onde o apóstolo João, na ilha de Patmos, quando estava ali,
ele recebe a visão do Senhor e escreve às igrejas da Ásia Menor este livro chamado de Apocalipse, que quer dizer revelação, tirar o véu, apresentar as verdades que estavam ocultas. Mas é um livro, como disse, cheio de códigos. Ele deveria ser lido pelo pastor da igreja para as igrejas da Ásia. Ele deveria ser lido de forma repetida, daí a interpretação do livro ser dessa forma, de sessões, porque é uma história que é contada 7 vezes. E numa época onde os irmãos não tinham a Bíblia na mão como nós temos hoje, essa história era repetida, essa história era enfatizada. E se os irmãos puderem observar, o livro do Apocalipse, ele é composto de 7 sessões, onde a mesma história, ela é contada 7 vezes. E a estrutura do livro nos ensina basicamente 3 coisas. Primeiro, Jesus Cristo venceu por meio da sua obra consumada na cruz. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, que a igreja e o mundo vão enfrentar lutas, enfrentar perseguições, passar por sofrimentos. Mas a terceira verdade que o livro nos ensina é que Jesus triunfará ao final. Que Jesus reina e ele consumará a sua vitória no final, quando da sua segunda vinda. De modo que a estrutura do livro se repete, como disse, e fala dessa vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De modo que nós temos nesta vida 3 certezas. A primeira, que Jesus venceu a morte. Esta é uma certeza. A segunda, que em nossa vida vamos passar por lutas. Já estamos passando por sofrimentos. No mundo tereis aflição, diz o Senhor Jesus. Mas a terceira certeza é que Jesus vai voltar. E que ele voltará em glória. E esta é a nossa esperança. E este é o nosso consolo. E esta é a grande promessa que o livro traz para todos nós. Então, meus amados irmãos, o livro, o texto qual nós vamos nos reportar agora, começa no versículo 9, dizendo assim: depois destas coisas. Que coisas são essas que o apóstolo João está relatando aqui nessa passagem? Depois dos selos que foram abertos, depois do sofrimento humano que foi apresentado nos selos, depois dos eventos da natureza, das perseguições que a igreja e o mundo haverão de passar, depois de tudo isso, João vê grande multidão. Ele tem essa visão, a visão do Cristo vencedor, do Cristo glorificado, e agora a visão dos que foram glorificados juntamente com Cristo. E como disse, a igreja, ela não será isenta da tribulação, mas ela na tribulação triunfará com o Senhor Jesus. Ela passará pela prova, mas será vencedora. Ela terá a proteção do Senhor Jesus. A igreja já passou no passado, a igreja está passando no presente, mas ainda vai passar por lutas, sofrimentos e perseguições. Mas a grande verdade, como disse, e a grande esperança da igreja e a grande certeza é de que ela não está sozinha. Jesus Cristo está com a sua noiva. Ele é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que venceu e se capacitou a abrir o livro, desatar os selos e trazer a vitória para o povo de Deus. De modo, meus irmãos, que João, depois dessas coisas, ele vê uma grande multidão. E diz o texto sagrado que essa multidão era de todas as nações, tribos, povos e línguas. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas.
Essa multidão estava de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Irmãos amados, neste momento triunfal do encontro do Senhor Jesus com a sua igreja, nós continuaremos louvando a Ele, continuaremos expressando a nossa gratidão pelo louvor. Note que a multidão estava clamando, louvando ao Senhor. Não somente a multidão estava fazendo isso, mas verso 11 diz que todos os anjos também estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos, isto é, os 24 anciãos descritos no livro, que representam a igreja do Senhor, a igreja no Velho Testamento e no Novo Testamento, o povo de Deus na antiga dispensação e na nova dispensação, os 24 anciãos que representam os 12 patriarcas no Velho Testamento e os 12 apóstolos no Novo Testamento, eles representam a igreja do Senhor, e o texto diz que eles estão lá, a igreja do Senhor está presente. Veja o verso 11, quando diz: todos os anjos e os anciãos, os 4 seres viventes, aqueles guardiões da santidade de Deus, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram, dizendo. Note que o louvor está presente ao Senhor. Amém. Eles estão confirmando, eles estão colocando o seu selo naquilo que estão vendo. Eles estão dizendo: que maravilha, é isso que nós queríamos, esperávamos e ansiávamos. Amém. E eles começam a dizer que o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos, verso 13, tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Essa é uma pergunta que é feita para João, e João então no verso 14 responde: meu Senhor, eu não tenho a mínima ideia quem são essas pessoas. O Senhor sabe, o Senhor está aqui, o Senhor me responda. E então um dos anciãos, ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E aqui, meus amados irmãos, vamos começar a nossa reflexão nessa noite. E o grande tema da nossa reflexão é: quem são esses glorificados? Quem é esta multidão? Em primeiro lugar, irmãos, esta multidão, conforme diz o texto sagrado, é composta daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O texto não diz que eles compraram as suas vestes. O texto não diz que eles, pelos esforços deles, adquiriram as suas vestes. Mas as suas vestes foram lavadas. Essas vestes foram dadas para eles. Eles recebem essas vestiduras porque elas estão agora brancas. Elas estão agora totalmente sem nenhuma mácula, porque elas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Eu lembro da história de um rapaz que queria tomar banho em um rio. E a mãe dele falou: meu filho, você não vai tomar banho nesse rio. Mas ele queria tomar banho naquele rio. E ele pensou consigo mesmo: eu vou. Só que eu vou fazer uma coisa aqui para que ela não perceba que eu fui no rio. E ele planejou, e ele fez convidou os amigos, e ele disse o seguinte: olha, nós vamos para o rio, só que nós vamos levar uma outra roupa. A gente se banha, a gente faz o que tem que fazer,
e depois a gente troca de roupa. E assim eles fizeram. E foram no rio, se banharam, e fizeram algazarra, e fizeram tudo que queriam fazer. E depois trocaram de roupa, tudo direitinho, a roupa limpa, a roupa novinha e tal. Chegaram em casa e quando a mãe dele se deparou com aquela cena, meu filho, onde você estava? Se eu estava na casa do colega ali. Mas ela olhou assim para ele e disse, e esses pés sujos? Irmãos amados, por mais que nós queiramos colocar uma roupa para maquiar a nossa vida diante de Deus, nós estaremos sempre com os nossos pés sujos, se eles não forem também lavados no sangue do Cordeiro. Nós estamos diante de uma cena, de uma multidão, que está diante do Senhor, está ali para receber o galardão e a vitória, mas o texto sagrado diz que essa multidão é formada daquelas pessoas que foram remidas, perdoadas, elas foram lavadas no sangue, elas entenderam o sacrifício da cruz, elas entenderam que elas por si mesmas não poderiam adquirir esta grande vontade que era de chegar ao céu, esse grande privilégio de chegar na presença de Deus, senão pelo sangue do Cordeiro de Deus. Essa multidão, quem são? E o ancião responde, são aqueles que tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Oxalá que nesta manhã, esta multidão que está diante de mim, todos tenhamos esta convicção de que um dia fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Porque se houver dúvida no seu coração nesta manhã, é o momento, é a hora de você dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor me lave completamente. Como fez Davi, lava-me da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Senhor, lava-me com esopo e ficarei limpo. Senhor, perdoa as minhas imperfeições. Lava-me completamente do meu pecado. Foi a oração do rei Davi. Em segundo lugar, irmãos, o texto sagrado nos diz que no versículo 15 tem um outro motivo aqui, uma outra razão pela qual esta multidão está diante do Senhor. Verso 15 diz, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Segunda razão aqui que mostra, e quem são esses que formam essa multidão, irmãos? São aqueles que são guardados, protegidos pela boa mão do Senhor Jesus. Note que o texto diz assim, sobre eles está o seu tabernáculo. O Senhor estenderá sobre eles, aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O Senhor estenderá a sua mão, a sua boa mão, a sua proteção. O Senhor haverá de cuidar deles. O Senhor cuida desses que são os seus glorificados, os seus eleitos, aqueles que um dia triunfarão juntamente com o Senhor Jesus. E aqui, meus amados irmãos, eu lembro de uma história de um casal missionário que depois de 50 anos, aproximadamente, servindo ao Senhor na missão, eles retornam para casa. E aquele missionário, talvez pensando assim, como seria a sua recepção, a sua chegada. E ele está vindo
no avião, e logo quando se aproxima da cidade, ele vê um grande movimento lá embaixo, ele vê muita gente, ele vê uma música tocando, assim, uma banda, muita gente, como se fosse uma festa. E ele imaginou que aquilo ali era para eles, a recepção para eles. E ele então chega, e ao se aproximar daquele local, que era o local que eles estavam chegando em sua terra, percebe que não haveria mais, não existia mais a banda, não tinha mais as músicas, não tinha mais ninguém ali aguardando eles. E aquele missionário ficou um pouco furioso, ele ficou chateado, de certa forma, com Deus. E ele vira-se para sua esposa e diz: como pode, depois de tanto tempo que nós estávamos trabalhando para o Senhor, nós não tivemos nenhuma recepção aqui, ninguém veio nos receber. E ele ficou triste. E ele, indo ali na casa dele, tirando as bagagens, desarrumando as malas, ele fala assim para sua esposa, um pouco furioso: olha, você fica aí tirando as malas e eu vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta, mas enquanto isso você faz o seguinte: fala para Deus, pergunta para Ele o que Ele reservou para nós quando a gente voltasse para casa. O que Ele reservou, o que Ele tinha para nós, depois de todo esse tempo. E aquela esposa escutou, tudo bem, e ele saiu para dar uma volta. E quando ele retorna ali daquela sua volta, ele fala para a esposa novamente: você perguntou a Deus? Você perguntou a Deus o que Ele tinha para nós quando nós chegássemos em casa? E ela respondeu: sim, perguntei. E o que Deus respondeu? O que Ele respondeu? A esposa vira-se para ele e diz assim: Ele respondeu que nós ainda não chegamos em casa. Ainda nós não chegamos em casa. Irmãos amados, se você pensa que o que Deus pode te dar, o que Deus tem preparado para você se limita tão somente a esta vida terrena, como o apóstolo Paulo, nós podemos concluir que nós somos os mais infelizes deste mundo. Nós seremos os mais vazios, porque a nossa vida não terá sentido se nós colocarmos o nosso coração tão somente nas coisas deste mundo. Seremos semelhante àquele homem que dizia: alma minha, folga, regala-te, porque você tem tudo aqui no celeiro. Mas ele ouve uma voz que diz: louco, se hoje pedirem a tua alma, se hoje você for chamado à presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o que você tem preparado para quem será? Irmãos amados, nossos olhos devem estar sempre olhando para o Senhor. Como o apóstolo Paulo dizendo assim, que os nossos olhos devem estar sempre postos no Senhor. Então, amados irmãos, aqueles que fazem parte desta grande multidão são aqueles que são protegidos, aqueles que são guardados pela boa mão do Senhor, são aqueles que podem dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. São aqueles que podem dizer assim: Senhor, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como uma terra seca, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida. A mim cumpre bendizer-te, em teu nome levanto as minhas mãos. Esta é a oração do salmista no Salmo 63, e que deve ser a nossa oração, a oração daqueles que esperam no Senhor, porque como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, amados irmãos, essa história nos ensina que nós não podemos ser ambiciosos, vaidosos, e nem ter nossos olhos tão somente nas coisas terrenas, e nem ficar preocupados, vivermos
ansiosos de qualquer coisa, porque temos um Deus que cuida de nós, temos um Deus que está guardando e protegendo o seu povo, esta grande multidão, esta multidão dos selados com o selo de Deus, esta multidão dos que foram lavados pelo seu sangue, essa multidão daqueles que têm sobre si o seu tabernáculo, a sua boa mão. Mas finalmente, amados irmãos, o verso final nos fala da terceira característica desta multidão. Diz assim a palavra de Deus no verso 17: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da vida, da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Esta multidão é composta daqueles que são apacentados pelo pastor divino. Irmãos amados, eu creio que nós faremos bem ao ensinarmos aos nossos filhos o Salmo 23. E dizer para eles, lembrá-los que o Senhor é o nosso pastor. E que nada nos faltará. E que Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele guia-nos às águas tranquilas, refrigera a nossa alma, guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não devo temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, para que eu possa perdoá-los, para que eu possa amá-los. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Irmãos amados, esta multidão é a multidão daqueles que são, em terceiro lugar, apacentados pelo pastor divino. Eu lembro da história daqueles 12 meninos tailandeses, creio que vocês vão se lembrar também. Eles estavam em uma caverna, presos com um técnico de futebol. Isso ocorreu no ano de 2018. Todo mundo ficou apreensivo com aquela situação. Havia uma tempestade naquele lugar, de chuva, e cada vez mais a água aumentava e a tendência era que aquela caverna fosse totalmente inundada e aqueles meninos e o técnico também fossem todos mortos. E houve então um grande aparato de salvamento. As pessoas se mobilizaram, o tempo era curto, eles estavam com fome, eles estavam com sede, e cada tempo que se perdia, cada minuto perdido era muito difícil, conspirava contra a vida daquelas pessoas. Mas, irmãos, no meio daqueles meninos, tinha um menino que era cristão. E aquele menino, ele era o único que sabia falar inglês. E ele se comunicou com a equipe de salvamento. Ele aprendeu, inclusive, em uma igreja cristã. E ele estava ali. E aquele menino fazia parte do rebanho do Supremo Pastor. Porque se Deus tem uma ovelha que pertence ao seu rebanho, não interessa onde ela está. Ele vai buscar. E o nosso Senhor,
é o nosso pastor amado. Ele é o pastor que cuida do seu rebanho. E não importa, queridos, se você é ovelha do rebanho de Cristo, não importa o que você esteja vivendo, passando, as lutas que você pode estar na caverna, assim como se encontrava Elias. Você pode estar na caverna, assim como estavam esses meninos na Tailândia. O bom pastor irá com seu cajado, irá resgatá-lo, ele irá salvá-lo, porque assim como diz a canção, o Senhor vem para nos salvar. Ele é o bom pastor, e o bom pastor dará a sua vida pelas suas ovelhas. Ele levará a fonte da vida e enxugará dos olhos toda lágrima. Queridos, quero concluir com 4 rápidas aplicações. Primeiro, se Jesus não nos abandonou na cruz, quando ele disse para o Pai: Pai, se não é possível mudar as coisas, eu vou beber o cálice. Se esta é a tua vontade, eu vou para a cruz. Se o Senhor Jesus não nos abandonou na cruz, não te abandonou na cruz, tenha certeza, Ele jamais te abandonará na caverna, no vale, na montanha, na cidade, aonde você estiver. Segundo lugar, queridos, lute contra o seu pecado. Lute contra aquilo que te afasta de estar no meio desta multidão. Deixe-se lavar pelo sangue do Cordeiro. E diga: Senhor, lava-me completamente. E como Pedro, você pode dizer: Senhor, lava também a minha cabeça, lava tudo. Não somente os pés. Lute contra o seu pecado. Em terceiro lugar, confie na provisão do Senhor. Deixe a ansiedade de lado. Deixe a vaidade, deixe a ambição, porque do Senhor procede tudo aquilo de que precisamos. E se o Senhor cuida dos passarinhos, se o Senhor cuida do lírio no campo, certamente o Senhor cuidará da ovelha que faz parte do seu rebanho. E em último lugar, querido, pregue a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, faça conhecido a palavra de Deus, essa mensagem que é esboçada no livro de Apocalipse, apesar dos símbolos, dos códigos da linguagem metafórica. É o Evangelho que é apresentado ali. O Evangelho que diz que Jesus veio, venceu, Cordeiro, o leão da tribo de Judá. É o Evangelho apresentado ali que diz que mesmo que nós venhamos a passar por lutas, aflições e sofrimentos, ao final o Cordeiro de Deus voltará em glória para nos redimir e para nos levar, para que onde eu estou, estejais vós também. É a sua promessa. O Evangelho, somente Ele pode nos resgatar do pecado da escravidão, de todas as setas inflamadas do maligno. E só Ele pode, então, nos conduzir às mãos daquele que é o nosso bom pastor e que dá a vida pelas suas ovelhas. Deus os abençoe, Deus te abençoe, que nesta noite você também, de casa, possa receber o bálsamo suavizante da graça do Senhor. Esse bom pastor, o Cordeiro de Deus, que vive para sempre e que é eternamente adorado por essa multidão
que, para a glória do Senhor, está reunida hoje aqui, nesta igreja, e em outras igrejas, e no mundo inteiro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém.